Então vamos fazer a nossa oração para iniciarmos este estudo. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque estamos aqui na tua presença, te louvamos porque temos este tempo para estudarmos a tua palavra. Nós já estamos chegando na metade do livro de Daniel. Este livro está transformando a nossa vida. Na verdade, a Bíblia como um todo transforma a nossa vida pelo poder do Espírito Santo. Nos ajude a entendermos o que está escrito aqui neste capítulo e assim aplicarmos em nossa vida e estarmos mais próximos e tendo um relacionamento mais forte e íntimo contigo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Então agora eu vou compartilhar a minha tela, como de costume. Relembrando, você pode colocar os comentários. Deixa eu mudar aqui. Você pode colocar os comentários, as suas dúvidas, sugestões, mandar também no WhatsApp, lá no grupo nosso, ou no particular, as dúvidas que você tiver. Então nós estamos Daniel capítulo 6, e se você está assistindo agora ao vivo, você pode ver a explicação, se você ainda não leu o capítulo 6 de Daniel, eu faço um breve resumo, mas depois você pode pegar esse material de apoio, ler o capítulo e tirar as suas conclusões. O ideal é que aqui nós vamos te dar bases para que você aprenda e assim desenvolva o seu próprio método de estudo, ok? Deixa eu mudar aqui um outro, aí agora sim, para aparecer a minha imagem. E também, você que está assistindo no YouTube depois do nosso estudo, você pode pausar agora o vídeo, leia o capítulo 6 e aí continua. Mas, rapidamente, o capítulo 6 de Daniel fala sobre uma história muito conhecida, que é a história ali de Daniel na cova dos leões. Daniel era um homem muito importante. Aqui, como nós já vimos, o capítulo 6 já não era mais o Império da Babilônia, que estava ali reinando, né? Já era agora a Média e a Pérsia, né? O Império Medo-Persa. Então aqui nós já temos um segundo reino, porque no capítulo anterior, se vocês lembrarem, aconteceu a queda do Império Babilônico. Então aqui já é outro império, seguindo o sonho da estátua de Nabucodonosor, que a cabeça de ouro simbolizava a Babilônia, e agora já estamos no peitoral de prata, que simboliza a Média e a Pérsia, né? O Império Medo-Persa, ok? Então, Daniel era muito importante ali no reino. Ele tinha algumas pessoas que não gostavam dele, e aí eles foram para o rei, e aí falaram assim, olha rei, você tem que, todo mundo tem que te adorar, porque tem pessoas que adoram outros deuses. E aí ele criou uma regra, ele colocou ali um decreto. Nós estamos entendendo mais o que é decreto devido à pandemia, né? Que os governadores, prefeitos estão colocando decretos, né? Para que a gente possa fazer isso, possa abrir esse trabalho, não pode, essa empresa, a gente está entendendo. Ou seja, o governador, o presidente, o rei daquela época, colocou um decreto de que as pessoas só poderiam orar para o rei. Mas Daniel tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. E aí Daniel foi pego orando e ele foi jogado na cova dos leões. E sabemos que Deus protegeu Daniel. E aí depois ele ali testemunhou sobre a vida e o poder de Deus, ok? Então é apenas um resumo para nós entrarmos no estudo. O ideal é que você leia, sublinhe, anote, pense, estude e desenvolva o seu próprio estudo, ok? Então aqui nós vemos Daniel, no capítulo 6, que ele foi da cova dos leões para a cova dos anjos, onde os anjos protegeram Daniel ali na cova. Então nós temos aqui 3 motivos por que Daniel foi perseguido. Nós vemos no verso 3, você pode me acompanhar, no verso 3, diz assim, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas. Sátrapas são algumas pessoas importantes ali, como se fossem governadores, por suas grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Ou seja, ele era excelente. Ele se destacava. Então, ele se destacava porque ele era inteligente e também porque ele acreditava em Deus. E Deus dava poder a ele e ele se destacava por suas qualidades. Então, ele era destacado. Também, lá no capítulo 1, verso 6, nós sabemos que ele era estrangeiro. Ele não era daquela região. E ele estava sendo perseguido por também ser estrangeiro. E olha o que diz no verso 5, capítulo 6, verso 5. Diz assim, finalmente esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei de seu Deus.
Ou seja, ele fala assim, Daniel nunca vai cair ou transgredir uma lei, apenas se estiver ligado com a sua religiosidade. Então, ele estava sendo perseguido por ser fiel a Deus, por ser estrangeiro e por ser uma pessoa excelente. Então, nós percebemos que as trevas, o poder do mal, as pessoas que não seguem a Jesus, e muitas pessoas que, amigos nossos, muitas vezes fazem de tudo para silenciar a influência da luz ou para silenciar a nossa influência. E aqui está uma lição para você já nessa história. Você deve ser excelente, estudar. Neste período, agora nós estamos em recesso no colégio, mas quando as aulas retornarem, estude, dedique tempo, se planeja. Possivelmente, né, as aulas vão retornar final de julho. Se as aulas retornarem final de julho, dedique, estude, aprenda, seja excelente. E nós devemos entender que nós somos estrangeiros aqui na Terra. Por que nós somos estrangeiros? Porque nós somos filhos de Deus. E este planeta foi tomado por Satanás, por quando Adão e Eva pecaram. E Jesus veio, morreu por nós e tem uma promessa, que ele vai preparar um lugar, vai voltar e vai morar eternamente conosco. E por isso que o nosso lar não é aqui. O nosso lar é onde Deus está e ele está preparando este lugar. E também nós devemos ser fiéis a Deus. E é o que você está fazendo. Você está querendo ser fiel a Deus. Se você tiver alguma pergunta, já me mandaram aqui, depois eu respondo, mas você pode mandar, ok? Então aqui nós temos um outro tema muito importante aqui no livro de Daniel, que é o tema da inveja. Nós percebemos que os amigos ali, né, os amigos não, mas as pessoas que estavam, né, vivendo com Daniel, estavam com inveja dele por ele ser excelente, por se destacar. Então, nós percebemos que a inveja teve o começo no céu, porque Lúcifer, hoje é Satanás, Lúcifer, ele era um anjo muito importante no céu, e ele ficou com inveja de Jesus, Deus, ele ficou com inveja de Deus, de Jesus. Então, nós sabemos que quando os anjos, né, se curvaram diante de Deus, reconhecendo a sua supremacia e autoridade e o seu direito de governar, Lúcifer se curvou com eles, mas seu coração estava cheio de inveja e de rancor. Então, nós sabemos que a inveja começou no coração de um anjo. E assim, essa luta veio aqui para a Terra, porque Adão e Eva pecaram, e hoje nós temos essa influência negativa. E também temos que lutar com a inveja. Então, essa história aqui nos mostra que nós devemos vencer a inveja. E eu coloquei aqui 5 motivos ou consequências da inveja. Nós vemos que a inveja pode trazer confusão, a inveja pode trazer o descontrole, a inveja pode trazer doenças, a inveja pode trazer corrupção e a inveja pode trazer perdição. E eu vou ler alguns versos aqui para vocês. Então vamos ver o que a inveja causa? Vamos lá para Tiago. Vamos aprender a mexer na Bíblia, a manusear a Bíblia. Tiago está ali logo na parte final da Bíblia, Tiago capítulo 3, o verso 16, que diz assim, 3:16, deixa eu encontrar, pois onde há inveja e ambição egoísta, neste lugar existe confusão e toda espécie de males. Ou seja, a inveja traz confusão e traz coisas ruins. Então nós não devemos ser invejosos e devemos acabar com a inveja na nossa vida, na nossa casa, no nosso círculo de amizade. Também vamos ver mais coisas que a inveja traz. Vamos abrir em Provérbios. Abra sua Bíblia lá em Provérbios. Provérbios está no Antigo Testamento, logo depois do livro de Salmos. Provérbios capítulo 27, vamos ver o verso 4. Vamos abrir Provérbios capítulo 27, quase no finalzinho do livro de Provérbios, enquanto você abre, aqui, quase no finalzinho, o verso 4, capítulo 27, o verso 4 diz assim: o rancor é cruel e a fúria é destruidora. Mas quem consegue suportar a inveja? Quem consegue suportar a inveja? Então a inveja traz confusão, a inveja traz descontrole. É isso que a inveja traz. Então, nós estamos aprendendo
com outros versos da Bíblia este tema sobre a inveja, porque as pessoas ficaram com inveja de Daniel. Vamos agora no mesmo livro, Provérbios, um pouquinho antes. Agora o capítulo 14. Abra sua Bíblia, tome tempo para que você abra, aprenda onde estão os versos, onde estão os capítulos. Se você não sabe verificar a Bíblia, você vê ali na parte de cima, você vê o livro, e aí o número maior em negrito é o capítulo e o número menor em seguida são os versículos, ok? Então, Provérbios capítulo 14, o verso 30, que diz assim: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Então, a inveja também traz doenças, traz confusão, descontrole e doenças. Vamos continuar vendo. Provérbios, o mesmo livro. Agora, Provérbios, capítulo 3, o verso 31. Então, Provérbios, capítulo 3, o verso 31 diz assim: não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos. Ou, em outras versões, de quem é corrupto. Não adote o seu comportamento corrupto. Então, a inveja também traz corrupção. Ao invés de você olhar uma pessoa, os seus bens e você querer ter aquilo, você pode se tornar corrupto. Então, a inveja pode trazer confusão, descontrole, doenças e corrupção. E uma última lição, nós não estamos vendo todos os versos sobre inveja, mas está em Gálatas. Gálatas está ali no Novo Testamento, logo após o livro de Coríntios. Nós temos 1ª e 2ª Coríntios e aí temos Gálatas. Gálatas, capítulo 5, o verso 21. Eu estou dedicando este tempo para que a gente aprenda sobre este tema importante. 5, o verso 21, diz assim: e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas, como a inveja, como nós vimos ali, não herdarão o reino de Deus. Quem são as pessoas que não vão herdar o reino de Deus? Está a partir do verso 19. Aqueles da obra da carne, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Ou seja, os invejosos não poderão ser salvos. Então a inveja traz perdição. Então, repense na sua vida. Aprenda com essa história de Daniel. Essas pessoas que estavam com inveja de Daniel tentaram derrubá-lo. E a inveja traz confusão. A inveja traz descontrole, traz doenças, traz corrupção, traz perdição. Então você precisa entender que você não pode ter inveja, porque senão você pode estar perdido. Olhe essa história e aprenda, ok? Então agora nós vamos ver que foi feita ali uma trama contra Daniel, porque o que eles tinham de Daniel? Eles tinham inveja de Daniel, porque Daniel se destacava muito. Então eles desenvolveram uma trama, um planejamento para acabar com a vida de Daniel. Então nós percebemos que estas pessoas, ali no verso 7, Daniel, agora estamos no livro de Daniel, no capítulo 6, o verso 7, fala assim: todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto ao rei, seja atirado na cova dos leões. Ou seja, o rei estava com o ego inflado, as pessoas vão orar para mim, as pessoas vão me reverenciar. Então, eles inflaram o ego do rei, fizeram o rei assinar um decreto forçado, de adoração forçada, ou seja, só adorar ao rei. Também, nós vemos no verso 8, este decreto deveria ser assinado e não poderia deixar de existir, ele tinha um caráter irrevogável, ou seja, ele não podia ser alterado, e a lei divina era atacada. Sabe por quê? O que diz nos 10 mandamentos? Não terás outros deuses diante de mim. Então, nossa adoração deve ser somente a Deus. Então, estava indo contra aos mandamentos de Deus. Estava tendo um embate. Adorar um homem ou adorar a Deus? Então, a lei divina estava sendo atacada
E também tinha uma pena. Qual que era a pena capital? Morrer na cova dos leões. Ali na cova dos leões, eles deixavam os leões presos ali naquela caverna, fechada com uma pedra, possivelmente, e ali eles ficavam sem comer. Então, tudo que jogava ali, eles comiam. E às vezes, antes da pessoa entrar na cova, os leões já atacavam. Então, era muito perigoso, era a morte certa. Então, mesmo sem ter motivos, Satanás usa de métodos de mentiras e calúnias para acusar e perseguir o seu povo. Daniel estava sendo fiel a Deus. As pessoas estavam com inveja dele. E Satanás estava tentando derrubar este homem de Deus. Então, eles criaram esta estratégia. E vamos ver o que Daniel fez. Como sempre, nós vemos na vida de Daniel, sempre vemos Daniel orando. Daniel buscava a Deus. E mesmo em risco de morte, Daniel manteve a sua fidelidade e a sua comunhão com Deus. Olha o verso 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus. Ele continuou fiel. Ele continuou fiel a Deus. Então, não importa o que as pessoas vão fazer com você, não importa as perseguições que você sofra, saiba que você deve se manter fiel. Então, nós percebemos que com mesmo esse risco de morte, ele se manteve fiel. E porque Deus chamou Daniel. Deus deu sabedoria a Daniel, deu inteligência para ele. Deus preservou a vida de Daniel. E Deus livrou Daniel, seus amigos, de várias situações. Então, Deus nos chama, Deus nos dá sabedoria, nos dota de conhecimento, nos preserva e nos livra. Que Deus maravilhoso. Olhe a história de Daniel e aplique na sua vida. Deus te chamou. Você está aceitando o convite porque você está estudando este livro. Deus o dotou, te dá conhecimento, te dá sabedoria. Deus também te preservou. Ele preserva a sua vida. Olha como que está o coronavírus. E Deus está te preservando. E mesmo se alguma eventualidade, alguma coisa ruim acontecer, Ele vai te dar a salvação. Se você aceitar a Jesus como Salvador. E Deus te livra de muitos males. O fato de Daniel orar 3 vezes ao dia, virado para Jerusalém, é uma referência direta à oração feita por Salomão, quando ele iniciou ali uma tradição para as pessoas orarem em direção a Jerusalém. E ele tinha esse costume de oração. Você tem também este costume de oração? Quando aparece uma adversidade, quando aparece uma situação de perigo, ou que você não sabe o que fazer, você coloca os seus joelhos no chão e ora a Deus para que Ele te ajude, para que te mostre aquilo que você precisa fazer? A vida de Daniel é o exemplo. Mas nós devemos entender que Daniel não é o personagem central. Daniel não é a pessoa mais importante aqui. Sabe quem que é a pessoa mais importante neste capítulo e no livro de Daniel? É Jesus, é Deus. Ele é o personagem central deste livro. E vamos continuar o capítulo para finalizarmos o estudo. Nós percebemos então que Daniel foi jogado na cova dos leões. E ali ele deveria morrer. Então, a escolha de Daniel de se manter fiel a Deus fez com que essas pessoas que eram invejosas, os conspiradores, fossem bem-sucedidos contra Daniel. Eles ficaram felizes porque Daniel foi jogado na cova dos leões. Sabe por quê? Ele foi flagrado, então ele foi preso em flagrante, no ato. Ele não podia orar, ele foi e orou, foi pego em flagrante. Foi feita uma acusação contra Daniel, como nós vemos ali no verso 12, ali ao verso 12. Foram logo falar com o rei acerca do decreto real e denunciaram Daniel. E ali tentou fazer uma defesa, o verso 14, né? Quando o rei ouviu, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel até o pôr do sol e fez o possível para livrá-lo. Então ele tentou, ali fez uma defesa, né? O rei tentou defender Daniel, só que não foi possível. Olha o verso 15. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, do que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto pode ser modificado. Então falou, realmente ele vai ser preso. E o verso 16. Então o rei deu ordens
e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. Mas olha o que o rei fala. Mas o rei disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. O rei confiava em Deus. Ele falou, se o seu Deus, que você serve, quiser, ele vai te livrar. Então, aqui estava armada a destruição de Daniel. Mas ele tinha alguém que o protegeria. Então, nessa execução da pena, nós, como vimos, Dario, que é o rei, mostra fé no Deus de Daniel. E após o selamento da cova, sabe o que aconteceria? Apenas uma intervenção divina poderia salvá-lo. Porque olha o verso 17. Taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com o seu anel e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Ou seja, ninguém poderia salvar Daniel porque a pedra estava selada. Então é isso que aconteceu com Daniel. Só que aqui nós sabemos que Daniel foi salvo. Nós sabemos que os anjos fecharam a boca dos leões. Nós sabemos que Daniel manteve vivo, sem nenhum problema. E os decretos de Dario, colocados sob a ótica do grande conflito, apresentam uma disputa pela adoração da humanidade. Ou seja, nós temos aqui um decreto pré-cova e um decreto pós-cova. Antes de Daniel ser jogado na cova dos leões, e um decreto depois. O decreto antes tinha que ter adoração ao rei, reverência por 30 dias e uma ênfase na condenação, ou seja, aquele que não adorar vai morrer, vai ser condenado. Só que depois aconteceu um decreto, depois que Daniel foi salvo, olha o que aconteceu nos versos 26 e 27. Olha sua Bíblia aí. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império, os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Olha o verso 27. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Ou seja, enquanto o decreto de um ser humano tinha uma adoração a uma pessoa, ao rei, este decreto após a cova era uma adoração a Deus. Enquanto deveria ser uma reverência por 30 dias, era uma reverência eterna. Enquanto a ênfase estava na condenação, na morte, a ênfase do decreto após a cova, que tem a ver com Deus, tem uma ênfase na salvação. Na salvação da vida eterna. Então, com Deus, nós temos algo eterno, não é algo passageiro, não é uma vida apenas aqui neste mundo, mas Jesus vai voltar e vai nos levar para morar eternamente com Ele. É isso que nós estamos aprendendo aqui. Sabe de uma coisa? Nos últimos dias do mundo, vai ser decretado uma falsa adoração. Vão acontecer alguns decretos, e nós vamos estudar isso em Apocalipse, alguns decretos que vão fazer com que nós adoremos a pessoas e que nós desviemos o olhar para Deus. Isso vai acontecer nos últimos dias. E vai também ser sobre uma pena de morte, de perseguição. E o povo de Deus, eu e você, devemos existir até o final. Nós devemos existir fielmente para recebermos o livramento e também honrar o nome de Deus. O que aconteceu com Daniel aqui vai acontecer conosco no futuro. Ai, pastor, agora eu vou ficar com medo, vai acontecer a mesma coisa, e se eu não conseguir ser fiel? O Espírito Santo estava com Daniel. E é isso que essa história mostra. Então você pode ter certeza do cuidado de Deus. Nós já vimos em cada capítulo que da mesma maneira que Deus protegeu Daniel e seus amigos, Deus vai nos proteger. E que essa história pode se repetir, não na mesma sequência de ser jogado na cova dos leões, mas é uma luta entre o bem e o mal, entre aqueles que amam a Deus e aqueles que não amam a Deus. Aqueles que seguem ensinamentos de Deus, ensinamentos bíblicos, e aqueles que seguem ensinamentos humanos. Então você pode ter certeza do cuidado divino. E agora, eu gostaria de fazer uma oração por você. Eu gostaria que Deus estivesse e continuasse ao teu lado. E que você tenha a certeza do cuidado de Deus.
essa história de Daniel é a última história aqui no livro de Daniel. Depois nós vamos entrar em profecia, em profecias, e vamos estudar novamente profecias neste livro. Vai se tornar um pouco mais denso, mas até aqui as nossas bases foram bem fundamentadas. E foram fundamentadas, sabe onde? Aos pés de Cristo. Também foram fundamentadas na sua mente, no seu coração, através do poder do Espírito Santo. Então você pode ter certeza de que aqui neste livro você encontra o cuidado de Deus. Que você desenvolva a oração, que você desenvolva a certeza da vitória em Cristo Jesus, que você desenvolva a fé e o compromisso ao lado de Deus. Posso fazer uma oração por você? Querido Deus, nosso Pai, nós estudamos este capítulo maravilhoso, é um capítulo que nos ensina a não termos inveja. Um capítulo que nos ensina a termos fé, uma fé viva ao lado de Deus, uma fé viva em Ti, que nós possamos ter comunhão, companheirismo e a certeza do Teu cuidado. Que da mesma maneira que o Senhor livrou Daniel, o Senhor irá nos livrar nos últimos dias, se nós nos mantermos fiéis. Porque o Senhor prometeu que Jesus vai voltar em breve e nós queremos estar prontos. Nos ajude a nos prepararmos. Por mais imaturos que nós possamos ser, que nós possamos desenvolver uma comunhão contigo através do estudo pessoal e do estudo coletivo. Esteja com cada pessoa que acompanhou este estudo, que possamos nos encontrar no próximo estudo sobre o capítulo 7 de Daniel, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, agora